Fala galera, beleza? Se tiver dificuldade em matemática, chama o titio. Olha só, hoje eu vou falar de polinômios. Bom, provavelmente será a primeira parte. Parte 1. Dependendo do vídeo, eu vou fazer em 2 ou 3 partes, tá? Então vamos lá. Primeiro item. Monômios. O que é um monômio? Monômio é uma expressão algébrica que trabalha com letra, que no caso são chamadas de variáveis ou incógnitas, né? E a parte e coeficientes, que é a parte numérica. Então, por exemplo, 2/3 de x ao quadrado y é vezes. A gente não precisa colocar esse pontinho, a gente já sabe que é vezes, tá? 2/3 de x ao quadrado y, isso é um monômio, porque as incógnitas e variáveis estão multiplicando. Então você trabalha com um bloco só. Esse bloco é chamado de parte literal. A parte numérica é chamada de ela pensou, eu sou o coeficiente. Tá? Eu sou o coeficiente. Saiu da própria. Sou coeficiente, beleza? Então é a parte literal, letra, parte numérica, que é o coeficiente. Bom, agora vamos para a parte mais interessante. Polinômios. Quando você começa a fazer, né, a adicionar ou subtrair, mas tudo é adição. Porque aí, no caso, a subtração é como se você estivesse somando o oposto do termo, né? Quando você pega mais de um monômio, tá? Então, por exemplo, ó, 2.1. 2.1. Eu pego mais do que um monômio. Então, eu pego 2x ao quadrado y mais 3xy. Né? Ah, então calma aí. Eu posso somar o 2 com 3? Não. Porque a parte literal é diferente. Tá? Então, ó, monômios. Monômios. Semelhantes. Monômios semelhantes, eles possuem mesma parte literal. Como é vídeo, eu poderia falar isso, né? Mas aí anota aí, é importante. Monômios semelhantes são monômios com a mesma parte literal. Você só pode somar ou subtrair monômios, reduzir eles, monômios semelhantes. Nesse caso, tem a mesma parte literal, professor, x e y. Não. Por quê? Tem que ter o expoente de cada incógnita também igual. Então, eu caracterizo x ao quadrado y como
parte literal diferente de x e y. Isso é diferente. Não é igual, tá? Então eu não posso somar. Mas só que aqui eu tenho, na verdade, dois monômios. E aí eu chamo isso daí de binômio. Então, por exemplo, se eu tiver 3, 2x ao quadrado y, mais 3xy, menos 5xy ao quadrado, observe que aqui quem está ao quadrado é o x e aqui quem está ao quadrado é o y. São todos diferentes. Então, na verdade, são três monômios. Aí, como eu já falei, né? Esse daqui é chamado de trinômio. E agora, com 4 ou mais monômios, são chamados de polinômios. Ah, por que às vezes aparece 3 e a pessoa chama de polinômio? É porque ela não está se referindo à nomenclatura, ela está se referindo à matéria. Todos fazem parte de polinômios. Tá? Então, se eu tiver... geralmente a gente coloca isso daqui, tá? P de x é uma nomenclatura, né? Um polinômio P de x, porque só está em função de x. X ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1. Tá? Isso daqui é um polinômio, né? São 4 monômios diferentes, somando, né? Ou subtraindo. Então, isso aqui é polinômios. É um polinômio. Tá? Então, quer dizer, na verdade, eu posso caracterizar isso tudo como polinômio. Porque a matéria é polinômio. Tá? Não é nenhum absurdo falar sobre isso. Deixa eu colocar aqui a setinha para você entender. Geralmente a gente vai trabalhar com polinômios com uma variável só, tá? Que aí vai ser toda a estrutura do nosso estudo. Mas podem aparecer com mais, poderia ser A, B e C, poderia ser X, Y, Z, W, alfa, beta, tanto faz, tá? Outra coisinha muito importante. Grau de um polinômio. O que é grau de um polinômio? Grau de um polinômio, o grau... Quando você tem mais de uma variável, você tem que pegar os expoentes e somar. Então, por exemplo, o grau desse polinômio, o grau do polinômio da incógnita x é 2, o grau da incógnita y é 1. O grau do monômio é 2 mais 1. Só somar os expoentes. 3. Então, o grau é 3. Tá? Ah, mas quando eu tenho um binômio, um trinômio, um polinômio, né? Como é que eu acho o grau? Eu tenho mais de um monômio. Isso. Você tem que verificar que o primeiro tem grau o quê? 2 mais 1, 3. Grau 3. E o outro tem grau 2. Então você pega o maior grau. É só pegar o máximo entre cada grau. Então, grau 3. Então, esse binômio tem grau 3, tá? Então, é só você pegar cada monômio, fazer o grau e pegar o de maior grau. Por exemplo, aqui tem grau 3, grau 2 e grau 3. Então, qual é o grau desse daqui? Grau 3. Esse daqui, grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Esse daqui é grau 0, porque é como se fosse x elevado a 0.
Tá? Qual é o maior dos graus? Grau 3. Então aqui é grau 3. Quer dizer, se eu tivesse um x à quarta aqui, seria um x à quarta mais x ao cubo, seria grau 4. Tá? Então, beleza. Então a gente já fechou essa parte. Vamos para valor numérico. Valor numérico. Valor numérico, tá, de um polinômio é você dar valor às variáveis. Se eu tenho mais do que uma variável, você vai substituir, correto? Vai substituir aí os valores e fazer a continha, né? Então, por exemplo, se eu tenho p de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1, o valor numérico de p de 1 é o quê? É eu substituir o x por 1, como se fosse uma função, né? Porque, na verdade, as funções que a gente trabalha, função do primeiro grau, função do segundo grau, é a função polinomial do primeiro grau. Do segundo grau, a função polinomial do segundo grau. Entendeu? Então, quer dizer, você faz o link com função e você lembra. É só substituir onde houver x por 1. Nesse caso, então vai ficar 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais 1. Pelo amor de Deus! Primeiro a potenciação, depois a multiplicação, depois a soma ou subtração, né? Então, ó, 1 ao cubo, 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 1 vai ficar 3 mais 3, 6 mais 2, 8. Ah, é só isso? Só isso, acabou. Toda dor e sofrimento. Bom, vamos fazer o P de menos 1. O P de menos 1 vai ser quem? Menos 1 ao cubo, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, mais 1. Então, vamos lá. Menos 1 ao cubo, expoente ímpar mantém o sinal. Menos 1. Mais e 1, elevado a qualquer número, dá 1. Menos 1 ao quadrado, expoente passa é positivo. Então, vai ficar mais 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 1. Cortou, tchau, tchau. Cortou. Menos 1 com mais 1, tchau, tchau, dá 0. Se o valor numérico de um número der 0, quer dizer, ao substituir o valor numérico, o número, naquela expressão vai zerar o polinômio, nós dizemos que ela, na verdade, é raiz do polinômio, ou raiz da função, lembra disso? Então, ó, coloque aí, OBS, se P de alfa é igual a 0, isso implica que alfa é raiz do polinômio P de x. Tá? Então, sempre dessa forma. Se P do número dá 0, então o número é raiz. Ou se o número é raiz, o P do número é 0. Tanto a ida quanto a volta é satisfeita. Beleza? Bom,
Essa parte é o valor numérico e já falei da raiz de um polinômio. Quatro. Soma dos coeficientes. A soma dos coeficientes. Basta fazer o P de 1. Antes disso, deixa eu chamar outra observação aqui. P de 0. Quanto é que é o P de 0 aqui? É 0 ao cubo mais 3 vezes 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 mais 1. Vai restar quem? No 1, não é? O 1 é o termo independente de x. É o chamado TI. Não é técnico da informação, não. Aqui, ó. TI é o termo independente, tá? O primeiro é o termo dominante, tá bom? Então, quer dizer, o termo independente de x que não tem x, ele vai ser sempre o P de 0. Porque o 0, onde houver x, vai zerar, correto? Então, vai sobrar o termo que não tem x. Então, guardem isso para a vida de vocês. Agora, vamos falar para a soma dos coeficientes. Sempre quando acabar um quadro, você dá uma printada que fica mais fácil para você escrever. Aí ou faz isso para escrever depois, para você não perder o seu raciocínio, e vai mandando ver no vídeo. 4. Soma dos coeficientes. Soma dos coeficientes. Se eu tenho P de x, aqui é a forma geral, tá? AN, esse aqui é o coeficiente do termo dominante, mais AN menos 1 vezes x elevado a n menos 1. E por aí vai até o A1x mais A0. Quem é o A0? O 0 é o termo independente de x, né? Essa daí é a forma geral. O que é a soma dos coeficientes? Somatório dos coeficientes. É, na verdade, quem? AN mais AN menos 1 mais... Quer dizer, A1 mais A0. É o que? Você ficar para o x. Tira o x, vai sobrar só os coeficientes. Correto? Observe que se eu fizer o P de 1, vai dar isso daqui. Se eu fizer o P de 1, 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Então, quer dizer, vai dar só a soma dos coeficientes. Por isso que o somatório dos coeficientes de qualquer polinômio é o P de 1. Basta substituir o x por 1. Por exemplo, aqui, quais são os coeficientes? 1 mais 3, 4 mais 3, 7 mais 1, 8, né? Então, a soma dos coeficientes dá 8, correto? Faz o P de 1, faz a continha. Acabou todo o sofrimento. Daria 8 do mesmo jeito, né? Então, exemplo. Geralmente cai assim, ó. Determine o somatório dos coeficientes de x mais y mais z elevado a 5.
E aí, chupa essa manga. Bom, basta substituir as variáveis por 1. 1 mais 1 mais 1 elevado a 5. 3 elevado a 5. 3 elevado a 5, 3 elevado a 2 é 9, 3 elevado a 2 é 9, 9 vezes 9 dá 81, vezes 3, que sobrou, dá 243. A soma dos coeficientes dessa não precisa fazer esse desenvolvimento. Se você fizer esse desenvolvimento absurdo, pode deixar para sexta-feira à noite, né, para você se divertir. Ah, o que é x mais y mais z à quinta? Ah, é x mais y mais z ao quadrado vezes x mais y mais z ao quadrado vezes x mais y mais z. Ah, x mais y mais z ao quadrado é um produto notável. Beleza. Desenvolve o outro, ou eleva ao quadrado, que é a mesma coisa que desenvolver e multiplicar, e depois multiplica por x mais y mais z. Faz isso sexta-feira à noite. Você vai ver que no final, todos os coeficientes somados dá 243 e eu fiz isso em menos de 10 segundos. Menos de 5 segundos, né? Então, beleza, né? Polinômios identicamente nulo. Identicamente nulo. Bom, um polinômio identicamente nulo quer dizer um polinômio nulo. P de x, a gente não coloca igual a zero, coloca semelhante a zero, porque isso daqui não é um valor. E quando eu coloco igual a zero aqui, ó, isso aqui é igual a zero, é um valor, é um x que deu zero. Ou quando você coloca igual a zero um polinômio, você está tendo uma equação polinomial que a gente vai ver no final, né, na terceira parte ou segunda parte. Quando eu coloco identicamente, quer dizer, isso aqui é de idêntico, né, a zero, é porque isso aqui é um polinômio onde todos os coeficientes são zero. Não é o valor que é zero. Todos os coeficientes são zero. Então, AN é igual a AN menos 1, que é igual a A, que é igual a A2, que é igual a A1, que é igual a A0, que todos são iguais a zero. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um polinômio P de x, ax ao quadrado mais bx mais c, e é identicamente nulo, é porque o a é zero, o b é zero e o c é zero. Tá? Igualdade de polinômio. Polinômios idênticos. Polinômios idênticos. Se eu tenho P de x... Não, vou escrever que fica melhor. Não, vou colocar P de x é igual a Q de x, tá? É o idêntico. O mais certo é esse daqui, tá, gente? Mas se você colocar igual, tá certo. Isso daqui acontece se e somente se
os coeficientes dos termos semelhantes isso acontece se os coeficientes dos termos semelhantes forem iguais. Ah, como assim? Exemplo. P de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Não. 2x ao cubo. O polinômio Q de x tem a mais 2 x ao cubo mais bx ao quadrado mais c 2c x mais d. E ele falou que P de x é idêntico ao Q de x. Determine A, B, C e D. Vamos lá. Quais são os termos semelhantes? Mesma parte literal. Esse com esse com esse e esse com esse. Observem que o termo do segundo grau não tem aqui. Só aparece aqui. Por que que não tem aqui? Porque se você fizer... Esse daqui é chamado de polinômio incompleto. Porque se você colocar todas as ordens dos termos de grau decrescente, quer dizer 3, 2, 1, 0, fica faltando um grau. Não aparece. Ao menos que você complete. Coloca mais 0x ao quadrado. Então, quando ele some, quando não tem ele, é porque é 0, o coeficiente é 0, 0x ao quadrado. Porque 0 multiplicado por qualquer número some, dá 0, né? Então, ó, a mais 2 igual a 2, b igual a 0, 2c igual a 3, e D... Não sei porque eu não apaguei. E D igual a 1. Então, daqui eu tiro que A é 0, o B é 0, o C é 3 sobre 2, passa para lá dividindo, e o D é 1. Acabou toda dor e sofrimento. Esses são os valores. Tá bom? Então, vamos partir para exercícios, né? E aí na próxima, é só você pegarem o exercício, pegarem livro e tal, dar uma estudada. Na próxima eu continuo a parte de polinômios. Eu vou tentar ver se eu gravo uma aula só com exercícios de polinômios dessa parte, tá bom? Vocês viram que não tem nada demais, nada de absurdo, né? E aí, para quem quiser se adiantar, soma de polinômios ou subtração, basta você somar ou subtrair polinômios com os termos semelhantes. Então, somar x ao cubo, x ao cubo, x ao quadrado, né? Multiplicação, fazer a distributiva, lembrar que quando você multiplica a potência com a mesma base, você soma os expoentes, repete a base e soma os expoentes. E divisão, que é mais complicado, que a gente vai ver depois, tá bom? Tamo junto!